Você conhece o que faz uma doula? Já ouviu falar desta profissão? Bom, para quem está no período de gestação ou também no período de pós-parto, esta entrevista vai te esclarecer muitas dúvidas. E para conversar conosco sobre esse assunto e também outros, nós convidamos a Patrícia Daletese, que ela é doula e além disso, ela é educadora perinatal e também consultora em amamentação. Já está aqui conosco, seja muito bem-vinda ao nosso programa aqui no Bom Dia Entrevistas, Patrícia. Obrigada, Thay, é um prazer muito grande estar aqui, estou bem feliz de estar aqui com vocês. E falando então dessa profissão que é um pouco diferente, algumas pessoas já ouviram, mas nem todo mundo conhece. Eu gostaria que tu explicasse para nós o que é uma doula e qual é a função que ela desempenha. A doula é uma função nova, né? Muito nova, mas ao mesmo tempo uma função antiga. Antigamente, os partos, eles eram muito familiares, né? Aconteciam no ambiente de casa e eles aconteciam com pessoas da família próxima. Uma irmã, a mãe da gestante, né? E essas pessoas estavam ali e apoiavam essa gestante, essa mulher que estava parindo. Hoje em dia, depois da hospitalização do parto, foi se perdendo um pouco esse conceito de o parto ser um ambiente feminino, né? E aí, a doula veio como uma função nova, né? Ao mesmo tempo antiga, e traz de volta essa questão da família, do feminino, das mulheres estarem ali unidas nesse momento do parto, tá? E não só isso também. Então, a gente trabalha hoje, depois dessa questão de prestar o apoio emocional, físico, durante o trabalho de parto, a gente também traz o apoio informativo durante toda a gestação e pós-parto, né? Então, a gente trabalha desde o início da gestação, com encontros, né? Que a gente trabalha a educação perinatal, que chama, né? Eu sou educadora perinatal também. Então, a gente trabalha encontros, conversa com as famílias durante toda a gestação e no pós-parto a gente ajuda com amamentação, com questões de depressão pós-parto, questões do baby blues, do puerpério, né? Que a gente consegue ajudar e trabalhar ali com a gestante. Então, vai muito além do momento do parto. Realmente é uma profissão bem diferenciada, como tu disse, né? Uma profissão nova e também ao mesmo tempo muito curiosa, né? É como se fosse uma orientação nesse período tão importante da nossa vida. E falando também, Patrícia, relacionada a essa profissão, como que é a formação desse profissional, né? Como que funciona? Eu também gostaria de saber de ti, como que tu se encontrou nessa profissão? Eu sempre achei que a doula, porque eu tive uma doula no meu parto, na minha gestação, foi aí que eu conheci essa profissão, também não conhecia esse mundo. E até então eu achava que precisava ser profissional da saúde para isso, né? Depois que nasceu a minha filha, eu me encantei ainda mais por esse mundo, né? Que ela nasceu num parto humanizado, totalmente da forma que eu gostaria. Eu fui buscar um pouco mais sobre essa formação. E aí eu descobri que não. Como a doula ela tá ali para apoiar a mulher, ela não é parte da equipe técnica do parto, tá? Então ela não faz procedimentos técnicos. Então a doula não precisa ter uma formação técnica na área da saúde. A gente tem uma formação, cursos de formação, cursos bem completos, né? E a gente trabalha com esses cursos, a gente faz a formação e vai trabalhar com esse apoio à mulher. Então, essa é a formação da doula. O meu curso, por exemplo, é um curso muito completo, são 220 horas de curso. Além disso, a gente tem estágio, né? Tem toda uma formação por trás. Eu sou formada também como educadora perinatal, então a gente consegue trazer todo esse apoio durante a gestação e pós-parto para a mulher também, não apenas no dia do parto. Então é assim que funciona a formação. Você busca um curso, tem curso no Brasil inteiro, né? Nós temos agora um curso de formação aqui em Erechim também. Então você busca um curso, vai, né? Quem gostaria de entrar nesse mundo vai lá, consegue se formar e consegue atuar como doula. A doula, ela não presta assistência técnica junto com a função de doula. Existem sim enfermeiras, por exemplo, existem técnicas de enfermagem que são doulas, mas aí elas escolhem nesse momento atuar como doula ou como profissional técnica do parto. As duas funções juntas a gente não consegue exercer. Olha só, é bom assim deixar bem claro também, bem esclarecido o que faz uma profissão, o que faz outra, porque embora são funções que elas atuam junto naquele momento, elas têm as suas diferenças, né, as suas peculiaridades, digamos assim. E agora falando, Patrícia, eu gostaria que tu explicasse, por exemplo, a gestante, né? Ela tá um pouquinho insegura, a mulher acabou de saber que ela tá grávida e ela quer procurar uma doula, ela quer procurar uma ajuda. Como que funciona esse acompanhamento? Ela te procura? É um acompanhamento assim semanal, mensal? Como que funciona a orientação de doula para quem está em casa, está curioso de saber? Sim. Então, quando a gestante entra em contato, né, eu sempre busco frisar, né, para que esse acompanhamento seja buscado no início da gestação, porque aí a gente tem muito mais tempo para acompanhar, né? Claro que se a gestante for decidir que quer uma doula e buscar no final, a gente também consegue fazer bastante coisa. Mas quanto antes, mais tempo a gente tem para fazer esse acompanhamento.
Então, eu trabalho no meu programa de assistência com 5 encontros presenciais. Ou eu posso fazer também online, né? A gente também hoje trabalha com online, tá né? Bem mais amplo agora. Exatamente, né? Isso a pandemia nos trouxe e eu acredito que vai ficar, né? Essa questão dos encontros online e ajuda bastante, né? Então, eu posso trabalhar dessa forma online ou presencial, são 5 encontros. Nesses encontros, a gente trata de diversos assuntos, né? Como amamentação, pós-parto, as fases do trabalho de parto em si, para a gestante saber o que esperar, né, nesse momento, cuidados com o recém-nascido. São diversos assuntos. A gente faz o plano de parto, que é um documento que a gente vai usar lá no hospital no dia que a gestante entrar em trabalho de parto. Além disso, eu fico disponível para esse casal, né, esse acompanhamento por WhatsApp a qualquer momento. Então, qualquer dúvida que surgir, no meio da madrugada, eu estou lá com o meu celular e eu respondo e eu estou ali disponível para ajudar. Porque a gente sabe que a gestante é um bicho curioso, né? A gente sempre fala que quer saber de tudo, graças a Deus, né? É um mundo muito grande, então a gente tem mesmo buscar informação. E a gente tem muitas dúvidas e muitos medos, né? Que cercam, porque é uma coisa nova. A gente não sabe muitas vezes o que está acontecendo com o corpo. Às vezes acontece alguma coisa que você não sabe o que é, que pode te deixar preocupada. E não é bom esse sentimento. Então, eu estou ali o tempo todo no WhatsApp para acalmar. Coisas que estão dentro da minha alçada, eu consigo ajudar a gestante a resolver. Coisas que fogem um pouquinho, eu já posso orientar ela, né? Se precisar buscar o hospital, alguma coisa assim, a gente orienta. Posso ir junto quando precisa. Então, vou ter que ir para o hospital. A doula vai junto, a doula está ali junto, vai para o médico junto, se for alguma coisa que precisa. Esse apoio, eu tento fazer com que a gestante entenda que ela não está sozinha nesse momento. Que ela tem um apoio, além de uma pessoa que já passou por isso, também o apoio de alguém que entende um pouco mais do que está falando, entende um pouco mais desse mundo, né? Realmente, e é um processo também, acredito, na minha visão, muito delicado, também de tu conhecer, principalmente no início da gestação, de tu conhecer a pessoa, né, tu conhecer a mulher, de tu esclarecer as dúvidas, porque é tudo muito novo quando se descobre uma gravidez. Então, esse acompanhamento, ele realmente é extremamente necessário. E falando também uma dúvida que às vezes as pessoas podem ter é em relação ao parto, né? A doula, além dela fazer esse acompanhamento, ela acompanha no parto, tanto o normal quanto o de cesárea. Como que funciona esse acompanhamento? Como que a doula auxilia, né, digamos assim, nesse momento? Eu sempre costumo dizer que a doula não acompanha a via de parto, a doula acompanha a mulher, independente do que ela decidir. Então, se a gestante decidir que ela quer ter um parto cesárea, é uma decisão dela. Eu sempre busco que essa decisão seja informada, tá? Eu tenho uma frase que eu acho linda, que é que tomar uma decisão sem ter informação não é uma decisão consciente. A decisão consciente, ela vem de tu ter informação para isso. Então, eu sempre tento levar essa informação. E com base na informação, com embasamento científico, a gestante vai decidir a via de parto que ela quer optar, tá? Então, a doula, ela acompanha as duas vias de parto, tá? Ela está aí presente tanto para a cesárea quanto para o parto normal. É claro que a doula é muito mais conhecida por estar presente no parto normal do que na cesárea, mas a gente está tentando mudar esse conceito. Porque todo esse acompanhamento antes do parto e depois do parto é importante, independente da via de parto, né? Se a gente for pensar o pós-parto de uma mulher que passou por uma cesárea, ele é um pouco mais delicado do que o pós-parto de uma mulher que passou. É um caso, né? Exatamente. Diferente. E aí a gente tem toda a ajuda com a amamentação, né? Com os cuidados com o recém-nascido, com o cuidado com a mulher em si no pós-parto, enxergar que aquela mulher tá ali para ela também, não só para o bebê. Isso tudo a doula consegue fazer independente da via de parto. Olha só, realmente é um serviço extremamente essencial, né? E falando também dessas questões essenciais, uma das essenciais é esse assunto sobre a amamentação. Né? A gente percebe assim que tem N casos, né? Tem algumas mulheres que têm muita produção de leite, outras já não tem tanto. Então, nesse sentido, quais são as dicas assim que você daria nesses casos, assim, tanto para aquela que tem muito leite e aquela que não tem muito, né? Quais seriam as orientações? Partindo de um contexto de que não seja um problema de saúde da mulher, né? É uma coisa que a gente tem que buscar auxílio médico. O que regula a produção de leite da mãe é a demanda do bebê. Então, o que isso quer dizer? Colocar esse bebê no peito. Quanto mais o bebê estiver ali estimulando o peito da mulher, mais leite ela vai produzir, tá? Isso a gente trabalha muito nos encontros. A gente fala sobre a sucção nutritiva, que é quando o bebê está ali no peito para realmente mamar e se alimentar, e a sucção não nutritiva, que é quando o bebê vem pro peito para chupetar o peito, né? Todo mundo já ouviu esse termo. Esse bebê só tá te fazendo teu peito de chupeta. Mas, na verdade, esse movimento de o bebê estar ali mamando sem realmente engolir leite, né, ingerir leite, ele é muito importante para a demanda, para a produção da mulher se ajustar, né, para aquele bebê.
Então, para os dois casos, tanto para a mulher que tem pouco leite, a gente indica que coloque o bebê mais no peito, que estimule mais esse peito. E aí tem outras coisas que a gente tem que avaliar. Por exemplo, se a pega do bebê está correta, né? Porque às vezes ele não está fazendo uma pega correta, então não está conseguindo extrair leite, e aí não produz leite, porque não está conseguindo extrair, então isso a gente precisa de um manejo adequado, Tudo né? É uma orientação, né? Uma orientação muito e são individual. Detalhes ali que podem fazer muita diferença, até muitas mães falam dessa questão daí acaba tendo dor, né? Porque tem muito leite, é bem delicado. A apojadura, que é o que a gente chama da descida do leite, né? O momento que o leite desce depois do parto, que isso acontece em torno de 3 dias, ele é caracterizado por um peito muito cheio e muita dor. O peito fica edemaciado mesmo, né? Ele fica inchado, enfebrado e nesse momento tem dor. Então, normalmente é nesse momento que eu faço uma visita de pós-parto para as gestantes que eu acompanhei. E se for uma gestante que me procure só, uma mãe, né, que me procure só para o pós-parto, então eu faço nesse momento a visita para o pós-parto. Porque ali eu vou conseguir ajudar na prática coisas que a gente fala na teoria. Por exemplo, a fazer uma ordenha manual antes do bebê ir para o peito mamar. O que essa ordenha ajuda? O peito ficar um pouco mais macio e a gente ter a flexibilidade do bico do peito. E o bebê conseguir encaixar e não machucar a mãe, né? Porque a maioria das mães que relatam dor é porque a pega realmente não está certa, o peito está muito demasiado, e quando o bebê vai pegar, realmente machuca. Então, a gente corrigindo isso, a gente pode salvar uma amamentação. Exatamente, né? E também auxiliar na alimentação do bebê, né? Que aí ele consegue se alimentar melhor, né? E também essa questão que é cientificamente comprovada, que é a primeira mamada é aquela essencial, né? Que tem os nutrientes ali do leite e tudo mais, né? Tem que é o toda essa colostro, questão. sim, Isso. O colostro é o primeiro alimento e considerada a primeira vacina do bebê. Tem uma coisa bem interessante nisso, que quando o colostro é o primeiro alimento ingerido pelo bebê, as gotinhas ali que saem do colostro, que é bem pouquinho depois do parto, quando for o primeiro alimento ingerido pelo bebê, ele forma no estômago e no intestino do bebê uma camada protetora que vai proteger ele de doenças gastrointestinais pro resto da vida, como gastrite, esse tipo de problemas. Essa camada protege pro resto da vida. E ela só é possível ter essa camada de proteção se o colostro for o primeiro alimento ingerido pelo bebê. Tá? Olha só, por isso que a forma também de consertar, digamos assim, a mamada desde o início é essencial, né? Que aí, olha só, a saúde da criança, né? Desde ali de pequena até adulta, evita muitas doenças também. E também ali, eu tava olhando o seu Instagram e eu vi que tem muita coisa, tem muitos assuntos para se falar, mas eu separei aqui 3 deles que eu acho que é interessante a gente contar para o pessoal de casa, aproveitar a tua vinda aqui. Por exemplo, por que a gente não deve deixar o bebê chorando até ele dormir? Essa é uma das dúvidas. E depois tem outras ali que a gente vai conversando, mas queria que tu explicasse primeiro, nesse primeiro momento, né, deixar o bebê chorando até ele dormir, por que não é indicado? Antigamente se tinha essa ideia, né, de que o bebê, se a gente pegasse o bebê no colo, ele ia ficar manhoso, né, que o bebê ia acostumar com o colo, não ia mais conseguir fazer nada. E as nossas mães, né, as mães das nossas mães, faziam dessa forma, pois achavam que era a forma certa, né? Hoje, a gente tem estudos científicos que comprovam o tanto de problemas que isso pode trazer para a saúde do bebê, principalmente saúde mental. Então, quais são? Tem diversos problemas, né? Mas, assim, rapidinho, os principais problemas de se deixar o bebê chorando. Quando o bebê está chorando, está estressado, o comando de defesa, isso é muito primitivo, tá? O bebê não faz isso pensando, o bebê é por instinto, né? Então, o que o bebê está produzindo enquanto ele está ali preocupado, chorando? Adrenalina e cortisol, que são hormônios do estresse, que são hormônios que deixam ele ligado. Então, nesse momento, o bebê está preocupado com a sobrevivência dele. Quando ele está preocupado com a sobrevivência dele, ele está deixando de se desenvolver. Ele está deixando de olhar, por exemplo, a mãozinha dele, de olhar o ambiente do quartinho dele, o que tem ao redor dele. Ele está deixando de aproveitar esse momento para se desenvolver, para se preocupar com a sobrevivência dele. Além disso, o excesso de adrenalina e cortisol pode causar a morte de neurônios. Isso é muito grave, né? Isso a gente está falando de um bebê que é deixado horas chorando até dormir, tá? Isso é muito perigoso. Que é um dos casos mais comuns que a gente acompanha, né? E aí, o que as pessoas... Porque o que acontece? O bebê pega no sono, né? Depois de tanto chorar. Daí, o que as pessoas pensam? Olha, ele só precisava disso. Só precisava que a gente deixasse ele aprender que precisava dormir sozinho. Mas, na verdade, não é isso que acontece. O que acontece é que o nosso cérebro ele tem um comando de defesa. E quando o bebê está ali produzindo muita adrenalina e cortisol, o cérebro está tão estressado que ele chega a um ponto que ele vai se desligar. E ele se desliga para não desmaiar. Olha só. Então não quer dizer que o bebê pegou no sono. O cérebro do bebê se desligou para ele não desmaiar.
Então, é uma coisa muito delicada, que às vezes a gente não fala porque realmente não se tinha conhecimento. Isso são estudos muito novos chegando, né? Mas é muito importante que a gente leia, que a gente estude sobre isso, né? Porque os pais desesperados num pós-parto, de um bebê que não dorme sozinho às vezes, e que você quer que ele durma sozinho, isso acaba trazendo também para o pai e a mãe um desespero de, meu Deus, o que eu faço? O que eu estou fazendo de errado? E é uma das situações mais comuns que a gente acompanha. O bebê está chorando, não para de chorar, eu não sei o que fazer. Realmente é uma preocupação de todos os pais, principalmente os que são assim novos, digamos, Sim. né? E o que é importante, e a gente trabalha muito isso durante a gestação, para que a família entenda o que esperar desse bebê, né? Diferenciar o bebê ideal, idealizado, o bebê que você mentalizou ali que seria, do bebê real, que é o bebê que está ali, que nasceu, que é um bebê que vai chorar, né? Que é um bebê que não sabe ainda sobreviver sozinho e que precisa de contato. E quando os pais entendem que eles vão precisar demandar muito tempo para esse bebê, que eles vão precisar estar ali, cuidando, né? Juntinho, quando os pais entendem isso, fica muito mais leve para os pais também. Porque eles sabem que eles vão precisar passar esse tempo, que esses meses, esses 3, 4 primeiros meses, são de muito apego, que eles vão precisar estar ali juntinho, que o bebê só quer o colo, que o bebê precisa daquele colo, que é isso que vai fazer ele se desenvolver de forma saudável. Os pais entendendo isso, fica leve para eles também. Porque eles não estão esperando um bebê que vai dormir no berço a noite inteira. Eles já sabem como vai funcionar. Já estão orientados, digamos assim. Exatamente. Isso faz muita diferença. São coisas pequenas que no final fazem toda a diferença para a saúde mental dessa família, da família toda, do pai, da mãe desse bebê. E também da criança, é verdade. E falando também um outro assunto, claro, a gente sabe que, por exemplo, a infecção urinária, ela é um problema que a gente tem que se preocupar, claro, mas por que é importante a gente ficar mais atento no período da gravidez, quando a mulher está grávida e de repente ela descobre que ela está com uma infecção urinária? Por que é importante se atentar a isso? A infecção urinária ela é bem comum durante a gestação, né? Durante toda a vida da mulher. Mulheres sofrem com infecção urinária, infelizmente Verdade. É muito comum. Mas durante a gestação ela se torna até um pouco mais comum. Mas é muito importante a gente cuidar da infecção, tratar, fazer exames periódicos, né? Esses exames já são cobrados no pré-natal. E é muito importante que você faça esses exames, porque a infecção urinária pode causar a ruptura precoce da bolsa, né? E aí pode causar parto prematuro, tá? É uma situação bem delicada. E aí a gente tem que cuidar, por exemplo, cólicas, né? Cólicas, aquelas a mulher conhece, né? Sabe as cólicas que incomodam, que a gente sabe que são dores ali da bexiga, né? Aquela ardência para fazer xixi, vai no banheiro fazer xixi e sai pouquinho. A mulher por si gestante, né? Já tem bastante vontade de ir no banheiro, de fazer xixi. Mas aí aquela vontade exagerada e que o xixi arde. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não é uma coisa para te deixar passar sozinha, é uma coisa importante para você ir no médico, se atentar e tomar antibiótico, tem como tratar para evitar um parto prematuro, porque infelizmente é comum de acontecer o parto prematuro devido à infecção urinária. Olha só, é realmente um assunto que tem que ficar muito atento. E falando de um outro assunto também que eu achei bem diferente, até não tinha ouvido falar, que é sobre a neuroplasticidade. O que é? Primeiro, eu gostaria que tu explicasse, e também como ela pode influenciar na experiência do parto. A neuroplasticidade é um assunto muito trabalhado, principalmente na psicologia do esporte, e para se curar alguns traumas, tá? O que é isso? A neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem, que os nossos neurônios têm de fazer conexões entre si. E essas conexões vão nos levando a memórias, a lembranças. E o nosso cérebro ele não tem a capacidade de separar, de diferenciar momentos vividos de momentos imaginados, de histórias ouvidas. Para o nosso cérebro é tudo igual, é tudo memórias que ele tem, que ele carrega. Então, a gente tem muitas gestantes que chegam para mim, eu tenho muita gestante que chega para mim e me fala assim, Paty, eu queria muito ter uma experiência de parto normal, mas eu tenho muito medo. E aí, o que a gente fala? Não, o medo a gente vai trabalhar. O medo em si, se a gestante chega até o final da gestação tendo esse medo em si, né, carregando essas experiências ruins que ela viu, que ela ouviu falar, que talvez ela vivenciou de alguém na família, essas experiências vão estar ali no cérebro dela, vão estar ali. E aí, quando ela entrar em trabalho de parto, o cérebro vai acessar essas memórias. Ele vai pensar, opa, isso é uma coisa ruim que está acontecendo. Então, eu preciso fugir. E o nosso maior comando de fuga do nosso cérebro é a dor. Então, o corpo vai produzir mais dor para que a mulher fuja daquela situação. E aí, a experiência de parto dessa mulher tende a ser mais dolorosa, mais sofrida. Né? Eu não gosto de usar a palavra sofrida, mas mais sofrida. E quando a gestante está preparada, e aí a gente faz um mindset, que a gente chama. E durante a gestação a gente tenta trabalhar e trazer memórias positivas de parto, né? Mostrar relatos positivos,
vídeos na internet, né? Buscar informação com embasamento científico e informação que traz essas experiências que podem ser, na maioria das vezes, são positivas, né? E a mulher vai guardando essas memórias na cabeça dela. E aí, quando ela entrar em trabalho de parto, o cérebro dela vai entender que aquele é um momento bom. Olha só, é um trabalho também em etapas, acredito eu. Exato, é um trabalho que demora. Esse trabalho de mudar essas vivências, ele demora no mínimo 8 semanas para ser feito. Então, por isso também a importância de se contratar a doula antes, né? Não só ali perto do parto, mas sim para que ela possa acompanhar toda a gestação, para a gente fazer todo esse trabalho antes. Aí chega um ponto que a gestante vem e te fala: meu Deus, eu não sei como eu tinha medo de parto antes. Porque ela já está tão acostumada a ver experiências positivas que aquilo não traz mais medo. Sim. Né? O cérebro dela, ele já criou esse atalho. Já associa que não é ruim, não, peraí, vai dar tudo certo. Exatamente. Né? A gente sabe que intercorrências podem acontecer, mas tem toda uma equipe preparada para atuar nesse momento. Né? Se acontecer alguma coisa, na minoria dos casos, tem uma equipe preparada para isso. E aí a gente pode ficar tranquila, a gestante fica tranquila com isso, ela perde esse medo exacerbado que ela tinha e ela tem uma experiência muito mais positiva de parto. E realmente é verdade. E antes nós falava dessa importância de ter um acompanhamento, né? Acredito também que tu já deve ter atendido casais um pouco mais novos e que logo que ficam sabendo, né, de uma gravidez acabam ficando com muito medo. Na tua visão, assim, tu que acompanha diferentes faixas etárias, diferentes mães com vários casos, qual é a importância de ter um acompanhamento de uma educadora perinatal para explicar todo esse processo de gestação, para falar do parto, para falar do pós-parto? Hoje, principalmente no período que a gente vive de pandemia também, né, em que as pessoas acabam ficando com medo de ter filho por N questões. Qual que é a importância de ter um acompanhamento assim? A educação perinatal, eu, por exemplo, hoje tenho diversos programas de assistência para cada caso, né, para adaptar. Mas eu não atendo somente dia de parto, não atendo. Porque eu acho que essa questão de a gente fazer todo esse trabalho de educação perinatal, ele se torna mais importante do que você atender o casal no dia do parto, seja ele cesárea, seja ele um parto normal. Então, a educação perinatal, ela trabalha assuntos que vão preparar esse casal, não 100%, porque você nunca vai estar preparado 100% para uma experiência totalmente nova, mas prepara o casal para lidar com esse bebê que vai nascer, né? Prepara o pai para lidar com as emoções que a mãe vai sentir no pós-parto, né? Por toda a mudança hormonal que tem. Prepara o casal para todas as mudanças que eles vão ter no relacionamento deles, né? Afinal, tá chegando um novo serzinho aí na família, né? Que até então tava na barriga, tudo tranquilo. Aí, de repente, vai estar aí no mundo. Então, a gente prepara o casal para lidar com tudo isso, né? E prepara também para lidar com... conhecer os cuidados necessários com o recém-nascido, né? O que é mito, o que é verdade, porque tem muita coisa que a gente carrega que se acreditava antigamente, que hoje a gente já sabe que não precisa mais, né? Antigamente, sim, por exemplo, se enfaixava o umbigo do bebê, né? Porque para o umbigo não sair para fora. Hoje a gente sabe que, na verdade, tem que deixar o umbigo cicatrizar sem nada em cima, né? Então, são coisas pequenas do dia a dia que às vezes geram dúvida, principalmente em casais mais novos, em casais que talvez não estavam esperando uma gestação, né? Seja da idade que for, mas que não estavam esperando essa gestação. Então, isso a gente consegue trabalhar, né? E durante a gestação, para que esse casal se acalme, né, entenda o que está acontecendo, e o conhecimento, ele traz calma pra gente, porque a gente sabendo o que vai acontecer, a gente fica mais tranquilo. Se prepara também. Exatamente. Então, essa é a função da educação perinatal, que eu acho que é mais importante do que a presença de uma doula no momento do parto. Porque quando o casal está bem preparado e sabe tudo que vai acontecer no parto, no pós-parto, com a amamentação, muitas vezes eles nem precisam da doula ali muito perto. A doula fica mais, sabe, para prestar algum apoio que precise. Mas eles vão estar tão preparados, tão empoderados, que eles vão conseguir lidar com o momento sozinhos. Realmente é um universo, né? Falar do que é a doula, falar de todo esse universo, porque em si a amamentação é um universo, a gestação é outro, o parto é outro. É um assunto assim que rende várias entrevistas, digamos assim. Mas só pra gente, antes de nós finalizar, estendendo um pouquinho o assunto, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa realidade do sistema obstétrico aqui no Brasil. O que a gente se pode afirmar, assim, com base no que tu acompanha, do que tu estuda, o que a gente pode afirmar em relação a esse assunto? Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente ainda tem muito uma cultura cesarista, tá? Então, a gente sabe que a maioria dos casos, de 80% a 90% dos casos de partos no hospital, na rede
particular principalmente, são cesarianas, né? Algumas necessárias, a grande maioria não, né? Cesarianas eletivas, que muitas vezes ocorrem por medo da família, por falta de conhecimento do processo, né? Famílias que talvez teriam a vontade, mulheres que teriam a vontade de ter a experiência de parto e que não têm, médicos que nem sempre estão preparados para atender, que estão atualizados com evidências científicas, né? A gente sabe que os médicos às vezes não se atualizaram, tem ainda aquela visão de que a cesariana é a única opção, ainda usam alguns procedimentos que hoje são considerados violência obstétrica. Então é muito importante que o casal, quando decide que quer ser protagonista desse momento, seja ele de uma cesariana, seja ele de um parto normal, quando o casal quer ser protagonista, porque a humanização é isso, a base da humanização é a mulher como protagonista do seu parto, porque esse é o momento da mulher, não da equipe médica. Não é o momento do médico, é o momento da mulher. É muito íntimo, né? Exatamente, a gente está tentando retornar. Esse é o movimento de humanização aqui no Brasil, tentar retornar o protagonismo dessa mulher, que ficou esquecida, né, no cenário obstétrico. Então, a mulher ficou esquecida, o médico vai lá, tira o bebê, e pronto, né? A partir dali, então, o bebê é com o casal, né? O bebê vai para a família é com o casal. Mas o parto não. E na verdade não. Na verdade, o nascimento do bebê começa ali, né? O vínculo da família ele vai se estabelecendo no momento do parto, independente da via, né? Então a gente precisa que esse momento seja o mais tranquilo possível, que essa transição seja o mais leve possível, tanto para a mãe quanto para o bebê. E é isso que a gente tenta trabalhar. E aí tem que se buscar muito médicos que estejam alinhados com essa visão que esse casal busca, né? Com esse objetivo que você tem de ter esse atendimento mais humano. Exatamente, até para evitar talvez aí futuras doenças, né? Talvez uma pós-depressão, parto, né? Que a gente acompanha em algumas situações, realmente são questões assim extremamente importantes. Afinal de contas, como tu disse, né? A vida ali do casal está mudando, a vida da mulher está mudando. Patrícia, então já chegando aqui ao fim da nossa entrevista, realmente uma entrevista muito esclarecedora aí para quem não conhecia a profissão ou para quem já tinha ouvido falar, mas né, gostaria de saber mais a respeito disso. Nós agradecemos muito a sua presença aqui, por ter aceito o nosso convite para explicar melhor como funciona tudo isso e para quem gostaria de ter esse acompanhamento, né? Então, muito obrigada pela sua presença e vou pedir também se alguém tiver alguma dúvida ou mais, como é que faz para te procurar, para te encontrar, para te passar mais orientações. Eu que agradeço estar aqui, é muito bom estar aqui tentando esclarecer, né? Chegar ao maior número de pessoas possíveis para que conheçam esse trabalho. É muito bom, é muito gratificante ver esse retorno de que as pessoas estão gostando de conhecer esse mundo diferente. Qualquer dúvida podem me chamar, eu estou sempre disponível no meu Instagram, @doulapatrícia, né? Então podem me chamar lá, podem vir me seguir, eu tenho muita informação lá, né? Meu feed tem muita coisa, só dá uma buscada lá que você acha diversos assuntos. Eu também estou sempre lá nos stories trazendo novidade para vocês. Estou disponível no direct, então podem me chamar sempre que precisar. Posso passar meu WhatsApp lá também, a gente vai conversando. E eu adoro estar aí tirando dúvidas e trazendo mais informações sobre esse mundo. Realmente, nosso muito obrigada, então. Eu que agradeço. E a você que nos assiste, o nosso muito obrigada. Nós lembramos que se você quiser rever esta entrevista, você pode acessar todas as nossas plataformas digitais. Um abraço e até a próxima entrevista.